Olá, queridos e queridas estudantes do Colégio Cometa. Aqui quem fala é o professor Max, da disciplina de Química, e hoje falaremos sobre alguns conceitos centrais para poder identificar os diferentes tipos de materiais. A primeira coisa é compreender o conceito de sistema. O que vem a ser um sistema? O sistema é uma porção do universo que é selecionada como objeto de estudo e investigação. Então, tudo aquilo que a gente propõe a estudar, propõe a discutir, a gente define como sistema. Cada sistema ele pode ser classificado de acordo com alguns aspectos. Os mais usuais é classificar o sistema em relação com seu contato com o meio externo, ele pode ser classificado em sistema fechado ou aberto, e em relação ao seu aspecto visual, seja algo visto a olho nu, ou seja, analisando ele com o auxílio de um microscópio. Sendo assim, analisando o aspecto visual do sistema, um sistema ele pode apresentar uma ou mais fases. Para o que a gente vai discutir de agora em diante, a gente vai utilizar nesse momento somente o critério visual para classificar o sistema. Então, o número de fases pode ser utilizado como critério de classificação dos sistemas. E o que são essas fases, já que é a partir delas que a gente vai classificar o sistema? As fases, elas são as diferentes porções homogêneas limitadas por superfície de separação. Então perceba, aqui a gente tem exemplos distintos do que vem a ser fase. Então, olhou para a amostra que está sendo analisada, identificou aspectos diferentes ou aspecto contínuo, a gente pode dizer que o sistema analisado ele tem uma fase, duas, três, quatro e assim por diante. Isso vai depender da sua composição. A fase cada fase é a parte homogênea do que está sendo analisado. Então, por exemplo, no copo somente, digamos, com água poderia ser, ou poderia ser água mais álcool etílico, etanol, esse o álcool que vocês têm em casa que de uso comercial, certo? A gente só identifica uma única fase, por isso que a gente chama esse sistema de monofásico. O sistema de única fase a gente classifica como sistema homogêneo. E já na mistura de água com areia ou na mistura de óleo, água e areia, a gente observa a formação de mais de uma fase, tem mais de uma parte homogênea, que é essa definição de fase. Na mistura água mais areia, a gente tem duas fases, classificamos como bifásica. Na mistura água, óleo e areia, tem três fases, então classifica-se como trifásico. E assim, sucessivamente, quatro fases, 5, 6, 7. Uma coisa que vocês não podem confundir é a quantidade de fase com a quantidade de substâncias presentes na mistura. Por vezes, pode ter mais componentes na mistura do que fases. Se, por exemplo, nesse sistema que é monofásico, se eu digo a vocês que ele possui água e etanol, ele tem uma fase, entretanto são dois componentes na mistura, certo? Então, tome muito cuidado com isso.
Os sistemas, como eu já havia comentado, eles podem ser classificados em sistema homogêneo, que é aquele sistema que, quando observamos, apresentam apenas uma fase. Esse sistema também são denominados como mistura homogênea ou soluções. Outra forma de classificar o sistema, com base no aspecto visual, é em sistema heterogêneo. Esse sistema, quando observado, ele não possui um aspecto uniforme, apresentando fases distintas. São estes exemplos aí que eu já havia discutido com vocês, quando eu tenho mais de uma fase. Então, o sistema heterogêneo vai ser bifásico, trifásico e assim por diante. Outra coisa para a gente discutir é a diferença entre os tipos de materiais. Os materiais eles são encontrados na natureza como substância. A substância ela é uma porção específica de materiais com composição física e propriedades bem definidas. Se a gente pensar de um ponto de vista ideal, a água pura só contém um componente específico, que é a molécula de H2O. Então, tem diversas moléculas de H2O formando a substância água. Chama a atenção que eu disse do ponto de vista ideal. Por quê? Porque, na verdade, o que a gente encontra na realidade é uma solução aquosa, ou seja, a água está ali misturado com outros sais minerais, é o que a gente consome. Na verdade, não há substância, porque a substância pressupõe a composição de um único tipo de partícula química. Tá? A substância ela também é classificada como substância pura justamente por isso, certo? Isso eu já havia discutido com vocês, inclusive em outras aulas. Já um outro tipo de material que a gente pode definir é a mistura. E o que vem a ser a mistura? A mistura é um tipo de matéria formada por diferentes substâncias. Cada substância presente é dita um componente da mistura. Aí eu trago exemplo de um gráfico de pizza mostrando a composição do atmosférico. Perceba que o atmosférico é composto pela diversidade de substâncias, como nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono, vapor d'água, o argônio, entre outros gases. Então, se possuir mais de um componente, não é substância, é mistura. E a mistura é formada por diferentes substâncias.